bom, vocês estão muito quietos, a gente tem bastante tempo, então vamos aproveitar o nosso tempo para fazer duas coisas. A primeira, eu trouxe um sistema aqui para tentar ilustrar oscilações forçadas. Tá? Eu mostrei para vocês, né, as oscilações desse sistema independentemente. Essas oscilações, né, eu queria só ilustrar o efeito de um sistema que oscila com uma força externa, tá, constante. Agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou começar com esse sistema em repouso e vou colocar esse sistema aqui para oscilar. Como vocês podem perceber, ao colocar esse sistema para oscilar, ele induz o movimento do outro sistema. Tá? Então, através do acoplamento entre esse movimento e o movimento, né, dessa barra, ele induz essas oscilações. Tá? O que eu vou procurar? Eu quero achar uma situação em que o comprimento desse pêndulo, que determina a frequência com que o pêndulo oscila, vocês observam que ele está excitando o sistema da mola, né? A excitação não é muito significativa. Eu vou alterar um pouco o comprimento do pêndulo. Eu vou tentar achar uma posição tal que o comprimento do pêndulo corresponda a uma frequência muito próxima da frequência natural do sistema massa-mola. Você vê que ele chega a diminuir e volta, né? Vocês veem que a excitação até é bem pequenininha, né? Aqui. Vocês percebem que a excitação é muito pequena? Está mais perto, né? Percebem que ele começou a excitar com uma amplitude bem maior? Não sei se vocês reparam. Tá bom, está razoavelmente perto. Vejam que esse sistema está oscilando bastante agora e o pêndulo está oscilando pouco. Isso acontece quando as frequências estão bem próximas. Eu não consegui chegar na ressonância perfeita. Estamos bem perto, né? A oscilação é harmônica, gente? Não, ele bate aqui, né? Bom, esse sistema aqui tem amortecimento? Tem. Claro que esse sistema tem amortecimento. Até aqui, o que a gente tratou não tem amortecimento, né? Tá, o que a gente tratou até aqui não tem amortecimento. Então, se a gente agora colocar o amortecimento, a gente deve chegar a alguma coisa, especialmente se o amortecimento for fraco, a gente deve chegar a algo que se assemelha, né, ao que a gente está observando. Vamos levar em consideração um sistema como esse vai necessariamente ter amortecimento. Vocês repararam que a oscilação praticamente parou aqui? E agora ela vai recomeçar de novo? Estão vendo? Isso ocorre porque, no fundo, a gente tem uma frequência que é a frequência natural e outra frequência que é a frequência da força externa. A frequência natural, se a gente olha para aquela expressão ali, a solução que a gente obteve, A cosseno de ômega 0t mais
F0 sobre m, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado cosseno de ômega t, a gente tem duas frequências que aparecem. Uma superposição de dois movimentos harmônicos simples. De frequências próximas, qual é o resultado disso? É um batimento, né? O que vocês estão observando aqui no fundo, é um batimento. Tá vendo? Aqui a frequência aumentou bastante, né? A amplitude aumentou bastante, depois ele para e volta a oscilar de novo. Não é isso que caracteriza o batimento? Então o que vocês estão observando aqui é uma frequência de excitação muito próxima da frequência natural, ó, ele está parando de novo. Daqui a pouco ele vai começar de novo com amplitude elevada. Ó. Praticamente parou a oscilação. Tá? Parou a oscilação e ele agora vai recomeçar a oscilação de novo. Tá vendo? Então vocês estão observando o batimento porque a solução desse sistema é uma solução que tem ao mesmo tempo a frequência natural e a frequência da força externa, que é muito próxima ao batimento aí. Tá? Bom, quando eu falei em amortecimento, esse sistema tem amortecimento, mas claramente o amortecimento nesse sistema é muito fraco, né? Ele está oscilando aí há um tempão. Então, vamos levar em consideração a inclusão de amortecimento. E agora, o que a gente vai fazer é algo que a gente poderia já ter feito no contexto que a gente está tratando aqui. Então, agora a gente tem três forças. Nossa equação, então, a força restauradora, menos Kx, a força dissipativa, menos alfa x ponto, e a força externa, que eu já vou escrever, que vai ser da forma F0 cosseno de ômega t. Ok? Bom. Deixa eu fazer uma pequena modificação aqui para a gente não confundir notação. Tá? Deixa eu pensar se eu quero fazer essa modificação. Deixa. Não vai precisar. O que muda desse problema para o problema que a gente tratou anteriormente? A nossa solução geral não vai continuar sendo a solução geral da equação homogênea com a solução particular da equação inhomogênea? Qual é a equação agora? X dois pontos. A gente passa esse termo, fica mais ômega 0 ao quadrado x quando a gente divide por m. A gente passa esse termo, fica mais gama x ponto quando a gente divide por m, né? Então, mais gama x ponto mais ômega 0 ao quadrado x igual a f0 sobre m cosseno de ômega t. Podemos fazer a mesma hipótese que a gente fez antes para achar a solução particular? Vai funcionar a mesma hipótese? Não, né? Porque agora, além do termo dos dois termos em cosseno que apareceriam aqui e aqui, aparece um termo em seno aqui, né? Então essa hipótese não funciona. Tá. Bom, qual é o caso que nos interessa em princípio? Bom, na verdade, a gente nem precisaria entrar nessa consideração, né? A solução geral da equação homogênea se divide em três: amortecimento subcrítico, crítico e supercrítico. O que a gente pode dizer sobre todas as três soluções? Depois de um tempo t muito maior do que 1 sobre gama, todas as três soluções vão a zero, não vão? Por isso a gente diz, todas tendem a zero no limite em que t tende a infinito. Por isso a gente costuma dizer que a solução particular é também conhecida como solução estacionária. Ela vai sobreviver para tempo longo
quando as soluções da equação homogênea vão ter todas decaído. Essas soluções aqui são chamadas de solução transiente, que elas não duram. Qualquer que seja o amortecimento, seja ele subcrítico, crítico ou supercrítico, a parte da equação homogênea vai a zero, né? Para t tendendo a infinito. Bom, ok. Problema, como é que a gente resolve essa equação aqui? Alguém tem alguma sugestão? Como? Usar exponencial. Usar exponencial. Mas aqui eu tenho uma função cosseno, né? E aí? O que caracteriza a função cosseno, se eu pensar no que você acabou de dizer? A função cosseno de ômega-t, exatamente de acordo com o que você está sugerindo, é a parte real de e elevado a i ômega-t, né? Então, se eu definir z de t igual a x de t mais i de t, definir f de t igual a f de t mais i, f estrela, não? F estrela é ruim, né? F barra, ou f e m de t. Então, e eu escrever z dois pontos mais gama z ponto mais ômega zero ao quadrado z igual a f de t sobre m, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que isso implica que x dois pontos mais gama x ponto mais ômega zero ao quadrado x é igual a f de t sobre m e y dois pontos mais gama y ponto mais ômega zero ao quadrado y é igual a f e m de t sobre m. Deixa eu deixar bem claro que isso é um IM subíndice. Se eu estendo para a função complexa, eu, no fundo, tenho mais informação do que eu preciso, porque a função complexa, se essa equação aqui é satisfeita, ela implica que essas duas equações têm que ser satisfeitas. Essa daqui é exatamente a equação que eu quero resolver. Essa daqui não me interessa. Certo? Eu ganho ela de brinde. Agora, f de t tal que corresponde, a parte real corresponde a f de t, a parte imaginária corresponde a essa f e m de t, a expressão para f de t vai ser f0 é elevado a i ômega t. Certo? Então agora, se eu escrever z dois pontos, gama z ponto, ômega zero ao quadrado z igual a f0 sobre m é elevado a i ômega t, é absolutamente natural, olhando para essa equação, dizer, se z for da forma hipótese, z igual a z p é elevado a i ômega t, então, menos ômega ao quadrado, mais i gama ômega, mais ômega zero ao quadrado, zp é elevado a i ômega t, vai ser igual a f0 sobre m é elevado a i ômega t.
que nós fizemos? Nós pegamos a equação diferencial e, de novo, a gente transformou a solução da equação diferencial na solução, no fundo, de uma equação de segundo grau. Nem chega a ser a solução de uma equação de segundo grau, porque, basicamente, o que a gente está dizendo é, para determinados valores de ZP, essa equação vai ser satisfeita. Para todo instante de tempo, E elevado a I ômega t é diferente de zero, e, portanto, a gente chega a uma função ZP igual a F0 sobre M, ômega 0 ao quadrado, mais I gama ômega menos ômega ao quadrado. Ok? Bom, mas isso... Primeiro, isso aí indica que é possível resolver a equação, né? Se eu tiver Z dado por ZP E elevado a I ômega t, essa equação vai ser satisfeita. Então, é uma solução particular. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma constante complexa, né? Eu posso escrever qualquer constante complexa como sendo um certo A E elevado a I φ. Não é? Qualquer constante complexa eu consigo escrever dessa maneira, onde A e φ são constantes. Uma constante complexa corresponde a duas constantes reais. Seja escrevendo da forma A mais IB, seja escrevendo da forma A E elevado a I φ. São duas constantes. Tá bom. É fácil achar o valor de A? É, né? Módulo de ZP ao quadrado é igual a A ao quadrado, né? Eu tiro o módulo ao quadrado dos dois lados, multiplico pelo complexo conjugado. Se eu multiplicar isso aqui pelo complexo conjugado, isso é módulo de ZP ao quadrado. Se eu multiplicar isso pelo complexo conjugado, é A elevado a I φ vezes A elevado a menos I φ, portanto, A ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a F0 ao quadrado sobre M, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais gama ao quadrado, ômega ao quadrado. De acordo com isso? Não. Faltou um m ao quadrado. Agora vocês estão de acordo. Certo? Como é que a gente acha o módulo ao quadrado do número? A gente multiplica pelo complexo conjugado. Se eu pegar esse número e multiplicar pelo complexo conjugado, o complexo conjugado é ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado menos I gama ômega. Certo? Quando eu multiplicar uma coisa pela outra, a parte imaginária some, né? Porque a parte imaginária corresponde ao produto da parte imaginária pela parte real, some. A parte real fica ao quadrado, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, esse termo menos esse ao quadrado. Parte imaginária ao quadrado, gama ao quadrado, ômega ao quadrado. Ok? Primeira coisa que a gente nota quando a gente olha para essa expressão aqui. Tem alguma divergência em A de ômega agora? Quando o ômega vai para ômega 0, essa expressão diverge? Não mais. A gente consegue recuperar desse tratamento que a gente acabou de fazer, a gente consegue recuperar o tratamento anterior? Imediatamente, né? Basta fazer o limite em que gama tende a zero, que a gente recupera exatamente o resultado que a gente tinha no que a gente tratou, só que considerando não o oscilador forçado e amortecido, considerando o oscilador só forçado, sem amortecimento, né? De acordo? Eu não entendi ainda por que é limite da só ao quadrado.
Aqui, se eu fizer A é elevado a Iφ vezes A é elevado a menos Iφ, é elevado a Iφ vezes é elevado a menos Iφ dá 1, né? Exponencial, eu multiplico a exponencial, eu somo os expoentes, não é isso? Então, Iφ com menos Iφ dá 0. É construído de propósito para ser assim. Né? O complexo conjugado de E elevado a Iφ é E elevado a menos Iφ. Portanto, E elevado a Iφ é um número complexo de módulo 1. Certo? Qualquer número complexo dessa forma, o módulo do número complexo corresponde justamente a A e a fase está aqui. Tá? É por construção. Ok. O que a gente vai fazer com isso aqui? Bom, só achar o valor de A de ômega resolve completamente o nosso problema? Falta achar o valor de φ, né? Como é que a gente acha o valor de φ? Φ tem que ser unívocamente determinado ou pode ser qualquer coisa? É uma constante, né? A solução é particular. A gente tem direito a constantes arbitrárias aqui? Não. Tem que ser determinado. Então, como é que eu acho φ? Partindo disso aqui, como é que eu vou achar φ? Eu poderia simplesmente procurar achar a fase, né, do meu número complexo. Mas achar a fase do número complexo quando o numerador é real e só o denominador é complexo, é chato, né? Como é que a gente acha a fase de um número complexo? Um número complexo qualquer, real de Z, imaginário de Z, um número complexo qualquer, está aqui. Eu posso representar esse número complexo em função justamente dessa fase φ, disso aqui, que corresponde à amplitude desse número complexo, ou eu posso olhar para esse número e representar em função da parte real dele e da parte imaginária. Como é que eu acho a fase φ se eu conheço a parte real e a parte imaginária? Tangente de φ vai ser imaginário de Z sobre real de Z, não é? Não é isso? O cateto oposto pelo cateto adjacente, no fundo. Certo? Tá bom. Mas quando eu pego um número desses, achar a parte imaginária desse número, achar a parte real desse número é chato, né? Porque ele só tem termo imaginário no denominador. Não há problema. A gente pode escrever esse número, Zp. Eu posso escrever Zp como sendo F0 sobre M vezes um Z2 a menos 1. Onde Z2 é ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais I gama ômega. Concordam com isso? Olha que interessante. Se eu escrevo dessa maneira, isso significa que Zp vai ser F0 sobre M módulo de Z2 é elevado a menos I θ 2, onde Z2 é módulo de Z2 é elevado a I θ 2. Certo? Então, se eu achar θ 2, ora, isso aqui é A é elevado a Φ, né? Então, Φ é menos θ 2. Achar θ 2 é fácil. Não é a parte imaginária dividido pela parte real? Tangente, então, φ é menos o arco cuja tangente é gama ômega sobre ômega 0 ao quadrado
menos ômega ao quadrado. Bem mais simples, né, do que calcular a parte imaginária de ZP, a parte real, fazer a razão entre um e outro, não é? Então, sempre que acontecer uma coisa dessas, ou mesmo que eu tiver uma razão entre dois números complexos e eu quiser achar a fase, é mais simples achar a fase do numerador, a fase do denominador, e, né, eu posso pegar a razão entre dois números complexos, z igual a z1 sobre z2, se eu quiser achar, então isso aqui vai ser um certo a é elevado a i φ, mas isso é escrito como a1 é elevado a i φ1 sobre a2 é elevado a i φ2, de forma que a é igual a a1 sobre a2, φ é igual a φ1 menos φ2. Então é mais fácil tratar separadamente o numerador e o denominador, né, e a partir daí construir a fase. Tá certo? Isso é só para mostrar, no fundo, ilustrar para vocês como que a notação de Euler simplifica tremendamente a análise de números complexos. Tá bom. Então, vamos voltar um pouquinho só, porque agora a gente tem z igual a zp, ou, perdão, a é elevado a i φ, vezes é elevado a i ômega t, x é a parte real de z, então x de t vai ser a cosseno de ômega t mais φ. Eu vou escrever isso como a de ômega cosseno de ômega t mais φ de ômega. Ok? Dependendo da força externa, né, bom, a solução estacionária vai sempre oscilar na frequência da força externa, tá certo? Ela vai oscilar na frequência da força externa. No entanto, a amplitude e a fase vão depender da força externa, da frequência dessa força externa. Tá? A gente percebe da expressão para A de ômega, que está escrita ali em cima, f0 ao quadrado sobre m ao quadrado, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais gama ao quadrado ômega ao quadrado, a gente percebe que para ômega se aproximando de ômega 0, né, essa amplitude deve crescer. Então o fenômeno de ressonância está presente nessa situação. A diferença é que, primeiro, a amplitude não vai explodir, segundo, a gente vai poder tratar de uma certa largura para essa função. Tá? Bom, a gente acabou com algo que parece, né, simplesmente a função cosseno. No entanto, não é a função cosseno de ômega t pura e simplesmente, é cosseno de ômega t mais uma fase. Tá? E a gente, se vocês quiserem, uma coisa que vocês podem fazer é substituir essa expressão na equação diferencial original e verificar que, de fato, ela satisfaz a equação. Tá? Vai satisfazer sempre? Isso vai dar uma condição, né? Porque um termo vai depender de... Dois termos, perdão, da equação diferencial vão depender de cosseno de ômega t mais φ, e um termo vai depender de seno de ômega t mais φ. Então, deve ter uma condição sobre φ para que isso se anule, qualquer que seja o instante t, né? Tá certo? Essa condição sobre φ vai corresponder àquela condição ali. Tá? Então, façam o exercício de substituir na equação diferencial. Só uma observação, isso aqui é a solução particular, né?
Então, se quiser, a solução x de t envolveria x transiente mais xp de t. Para t muito maior do que 1 sobre gama, x de t corresponde à solução estacionária. Tá? Então, por exemplo, nesse sistema, bom, agora vocês veem que a solução estacionária do sistema é a solução trivial, né? O que indica que claramente tinha amortecimento, mas tinha amortecimento não só do oscilador, como principalmente da força externa, que não é uma força externa constante, desculpe, com amplitude constante, né? Ela tem sempre a mesma frequência, no entanto, o próprio sistema que estava excitando esse cara aqui é amortecido. Se a gente tiver uma força externa que é periódica, né, e que se mantém periódica ao longo do tempo, aí o sistema amortecido, a parte amortecida, vai ser atenuada conforme, não está escrito aqui, conforme algum dos regimes de amortecimento, tá certo? Então isto aqui, nessa situação x transiente, vai para zero e só sobra a solução estacionária. Tá? Bom, na próxima aula, como a gente já tratou o problema do oscilador amortecido, forçado e amortecido, amortecido e forçado, na próxima aula a gente vai explorar consequências disso. Tá? Uma das consequências, nós vamos tratar do balanço de energia. Tanto a gente vai voltar no oscilador amortecido sem força externa, que a gente não chegou até o fim, eu não defini fator de qualidade para vocês, como a gente vai tratar disso também no contexto do oscilador forçado e amortecido. Tá? Tratar do balanço de energia, tem que ter algum balanço de energia nesse sistema, não tem? Essa solução estacionária, para uma frequência ômega fixa, o que acontece com a energia desse sistema? Ótima resposta. Nada. A energia permanece constante, não é? Olha a solução, gente. Essa solução aqui não é exatamente a mesma solução que a gente tinha no oscilador harmônico? Mas como isso é possível? Esse sistema claramente não é um sistema isolado. Ele tem ao mesmo tempo dissipação e ele tem uma força externa. A força externa está fornecendo energia para o sistema. Como é que pode? Como é que pode ter um sistema que parece ser conservativo? Balanço de energia. A energia que é fornecida pela força externa, em média, é dissipada pela força dissipativa. Então, o balanço de energia, né, é constante, ou é zero, se quiser, em média. Tá? Então, a gente vai analisar isso cuidadosamente na próxima aula. Como que você tem um sistema que, ao mesmo tempo, tem uma força externa fornecendo energia para o sistema tem uma perda de energia por causa da dissipação. Como que a energia nesse sistema é essencialmente constante, em média. Tá? Ela é constante porque aquilo que é fornecido é dissipado no regime estacionário. Tá bom? Então, por hoje, é isso.